Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, da parte do nosso Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, o livro dos Salmos, Salmo de número 1. Amém? Assim nos diz a palavra do nosso Deus nessa manhã. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos, meus irmãos. Ó Deus e Pai bendito, Criador dos céus e da terra, Consumador da nossa fé, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor, que nos redimiu dos nossos pecados, que outrora estávamos lameados, ó Deus, com eles. Agora, todavia, o Senhor nos elegeu, ó Pai, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Que a Tua palavra nesta manhã, ó Deus, possa falar aos nossos corações, que nós saímos daqui, Senhor, acalentados, confortados, admoestados, obedientes à Tua palavra, Senhor. E que a cada dia nós possamos ser mais semelhantes ao Teu Filho Jesus, o qual nós aguardamos o Seu grande dia para estarmos juntamente com Ele para todo sempre. Amém. Felicidade. Todos buscam por felicidade. Nessa era pós-moderna do relativismo, a felicidade também foi conturbada. As pessoas olham para a felicidade de uma forma completamente equivocada e errada. É como se a felicidade estivesse desconexa de Deus e como se cada pessoa pudesse procurar a sua própria felicidade. Eu me lembro de uma vez que fui a uma peça teatral com a minha família e o enredo dessa peça era mais ou menos o seguinte: você deve procurar a sua felicidade. Você tem o seu modo de ser feliz. Você tem que ser feliz da sua forma, do seu jeito. E é exatamente isso que a sociedade prega. É exatamente isso que as pessoas buscam. As pessoas buscam ser felizes. É uma das coisas que as pessoas mais anseiam nessa vida. Mas, meus irmãos, o que é exatamente ser feliz? O que a Bíblia vai nos ensinar do que é realmente a felicidade? Ou melhor, o que o texto que nós acabamos de ler vai nos ensinar o que é ser feliz plenamente? Quando Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden, eles foram criados para ser felizes, ou felizes, mas em Deus, no Senhor. Quando Adão e Eva caem no pecado, agora nós queremos ser felizes da nossa forma, do nosso jeito. O homem quer ser feliz do seu jeito, da sua forma. Mas nós encontramos nas Escrituras, meus irmãos, que nós só seremos felizes de fato se nós estivermos com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro dos Salmos, meus irmãos, vai nos responder essa pergunta, sobretudo e principalmente no Salmo de número 1. Porque os Salmos, meus irmãos, eles apontam para Cristo, do início ao fim. Do Salmo 1 até o Salmo 150, todos eles apontam para a pessoa de Cristo Jesus. Isso é claro em toda a Escritura. Como, por exemplo, quando você vai para Lucas, capítulo 24, verso 44, Jesus diz: são estas as palavras que eu vos falei,
estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos vai falar de Jesus o tempo todo. O próprio Senhor Jesus, quando discorria com os fariseus, ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus revelada, de Gênesis a Apocalipse, testifica do nosso Senhor Jesus. E nós vamos aprender à luz da sua palavra nessa manhã, que somente nele nós temos a verdadeira felicidade. Somente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, os salmos, eles foram escritos por vários autores. Dentre eles, Moisés, Davi, os filhos de Corá, Salomão, os filhos de Asaf, Etã, o Ezraíta e outros mais que não são mostrados nos salmos. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre o livro dos Salmos, é importante a gente se lembrar que ele é dividido em 5 livros principais. Ou seja, o Salmo todo ele é subdividido em 5 livros que tem uma mensagem central, uma mensagem que caminha ponto a ponto, ou seja, não é um livro desconexo. O editor não colocou um livro ou um salmo após o outro de forma aleatória. Há uma temática aqui. E há uma discussão entre os teólogos de quem foi que juntou esse material. Nós podemos apostar em Esdras, que era um homem versado na lei, um homem fiel a Deus, que a mão do Senhor estava sobre ele. Mas se foi Esdras ou não, o importante para nós aqui é pensarmos de que há uma temática aqui no livro dos Salmos. Como, por exemplo, quando você vai para o livro primeiro, que é o livro que nós estamos estudando aqui, o primeiro Salmo, que vai até o Salmo de número 41, fala sobre o confronto de 2 povos distintos. Logo no primeiro Salmo, nós vamos ver que há um povo que Deus ama e elegeu antes da fundação do mundo, e há outro povo que ele aborrece, que ele não escolheu, e que odeia a palavra do Senhor, que odeia até mesmo a pessoa do próprio Cristo. O livro 2, meus irmãos, ele comunica a vontade de Deus, o senhorio de Yahvé. Agora eles estão preocupados em mostrar para o mundo que os reis da terra devem se curvar ao senhorio de Cristo Jesus. E que se eles não fizerem isso, eles vão ser despedaçados pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. No livro 3, então, você tem a devastação do povo de Israel. Esse povo peca. E Deus, então, os leva para a nação, para serem exilados. O Senhor admoesta o seu povo, com dura pena. E no livro 4, você tem um amadurecimento desse povo. Esse povo foi para o exílio, eles aprenderam a lição, olharam para tudo isso, olha, certamente não há outro caminho para seguirmos, a não ser obedecer à lei do Senhor e amá-lo sobre todas as coisas. Eles entenderam isso. E no livro 5, que fecha o livro dos Salmos, fala sobre a consumação, que é marcado pelo termo aleluia, praticamente vários salmos. E Deus então cumpre a sua promessa, que ele havia dito que levaria esse povo cativo, mas que esse povo retornaria, reconstruiria o templo e o adoraria em Jerusalém. Isso realmente aconteceu. A Escritura nos mostra isso. Então, meus irmãos, o livro dos Salmos, ele tem esse arranjo. São 5 livros, um conectado ao outro, que passa uma mensagem. Essa mensagem aponta para o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, do início ao fim. E nós vemos isso, meus irmãos, no primeiro livro dos Salmos, bastante claro. Como, por exemplo, se você olhar para o Salmo de número 2, começa dizendo que há uma rebelião de outros reis contra o próprio ungido do Senhor, contra o próprio Cristo. Olha para o verso 1 do Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantarem, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Resposta do Senhor: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba desse povo. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Verso 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Monte Sião.
Davi, ele prefigura Cristo, e o próprio Deus faz uma aliança com Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Davi, ele prefigura Cristo, há uma fusão aqui entre o trono de Davi e o trono do Messias, e Davi está apontando para o trono de Cristo, o rei superior, sublime, todo-poderoso, que viria da descendência de Davi. E, muito provavelmente, isso remonta à perseguição que Davi teve por Saul, tentando perseguir Davi, matá-lo, tirá-lo, a sua fama, persegui-lo de alguma forma, tentar parar o plano de Deus. E o Senhor olhava tudo isso do céu e ria de tudo isso. O Senhor, então, fez perpétuo o reino de Davi. Isso você vê, então, a partir do capítulo 3. Eu quero que você olhe para o Salmo 1 e Salmo de número 2, com essa perspectiva. Há duas declarações claras aqui. Primeiro, você tem a lei de Deus apontada no Salmo 1, como você, crente, deve viver nos dias de hoje, como esse povo devia viver naquela época. E quando você olha para o Salmo de número 2, você vê que Deus está prometendo um Messias, que fará com que tudo isso aqui faça sentido, com que cada salmo desse faça sentido para nós, e que seja cumprido. E a partir do Salmo 3, então, você começa a ver o lamento de Davi. Todos eles são salmos davídicos. Davi lamentando o seu sofrimento. Como, por exemplo, no Salmo número 3, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Salmo número 4, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Salmo de número 5, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Há uma luta travada aqui. Os reis perseguindo o trono de Davi. Mas tudo isso seria em vão, por mais que tivesse perseguição, tudo isso seria em vão. Isso acontece, continua acontecendo em cada salmo do primeiro livro. Portanto, meus irmãos, nós temos uma estrutura clara aqui, mas nós queremos hoje chamar a sua atenção apenas para o Salmo 1. Como é que nós devemos nos portar diante do Senhor? Como nós hoje, Igreja de Cristo Jesus, deve olhar para esse salmo e entendê-lo. Assim como esses povos, os hebreus que leram essas coisas, e o livro dos Salmos é interessante porque ele remonta a um tempo de mais ou menos 1000 anos, desde a saída do povo de Israel, provavelmente no ano de 1440 a.C., e ele se arrasta até o ano 400, com a volta do povo para Jerusalém. Então, o compilador dos Salmos une tudo isso e mostra para o povo que estava voltando para o culto judaico, voltando para o templo em Jerusalém, e ele diz: olha, está aqui, é isso que vocês devem fazer. Lembram-se do que aconteceu? Lembram onde vocês caíram, pecaram, seguiram outros deuses? É exatamente isso que vocês devem fazer. Então ele começa no Salmo 1, nos mostrando que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com temor, com tremor e com zelo. O salmista vai nos ensinar isso naquele tempo, para o povo judeu. Olha, quando você for entrar no templo, olhe para o Salmo 1. Para nós hoje, quando nós nos reunirmos para cultuar a Deus, olhe para o Salmo 1. E o salmista então vai nos ensinar como isso ocorre. Isso acontece logo no princípio do Salmo. A palavra bem-aventurado é a palavra central desse Salmo. Todo o decorrer do Salmo, ele é um resultado dessa afirmação do salmista. E a bem-aventurança, meus irmãos, ser bem-aventurado tem sido entendido de uma forma equivocada. As pessoas têm entendido que ser bem-aventurado é apenas ser muito feliz. E não há erro nessa tradução, há um pouco de verdade até nesse sentido. Mas será que é só isso? Ser bem-aventurado é apenas ser muito feliz? Se é apenas ser muito feliz, feliz do quê? O que é que te faz feliz, crente? O que é que faz o povo de Deus feliz?
confortado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos, meus irmãos, que essa palavra, ela significa muito mais do que isso. Ser bem-aventurado é estar vivendo uma vida profunda com a pessoa de Cristo Jesus. É ter uma relação com o próprio Cristo. É ter uma vida com Deus, de fato. E nós entendemos isso quando, por exemplo, nós lemos o texto aqui hoje, no culto, de Mateus, capítulo 5. O nosso próprio Senhor Jesus nos ensina como é ser bem-aventurado. E o que é, de fato, ser bem-aventurado. Ele começa, então, no verso 3, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que olham para si mesmos e dizem: Senhor, não há mérito nenhum em mim. Eu me humilho diante da Tua presença e clamo ao Senhor, porque eu preciso do Senhor para me salvar. Ele diz mais, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, aqueles que choram pelos seus pecados, que olha para a sua vida e vê o quão horripilante é os seus pecados, e ele chora diante de Deus e busca a Deus por perdão. E ele completa, porque herdarão a terra. Verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não a sua justiça própria, mas a justiça de Deus, que foi imputada em Cristo Jesus na cruz. Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, se você está sendo perseguido no trabalho, que você está pregando o evangelho, falando as verdades de Cristo, na faculdade, em qualquer lugar, você é uma pessoa bem-aventurada. Então, entenda que ser bem-aventurado não é apenas ser feliz, estar num ambiente confortável, mas é você estar com Cristo e fazê-lo conhecido. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a dificuldades, você está proclamando o evangelho. Mas o salmista ainda nos diz mais. Ele diz que bem-aventurado o homem, e ele traz alguns critérios para nós nessa manhã olharmos para esse salmo e saber se de fato nós somos bem-aventurados. Ele diz primeiramente, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele homem que tem a sua escritura na mão, a palavra de Deus na mão, e quando ele tem um problema para resolver, ele consulta tão somente as escrituras. E como a nossa geração está doente, meus irmãos? A gente procura resposta em todas as coisas, na ciência, em outros meios científicos, mas o último lugar, ou até às vezes a gente nem percorre, a gente nem busca saber, é o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de tal coisa. Com quem é que você tem pegado conselhos? Quando surge um problema na sua vida e parece que não tem solução, para onde que você recorre? Quem é seu conselheiro? E o salmista está dizendo isso, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele usa uma figura metafórica aqui, mas o sentido é exatamente esse. Onde você busca conselho, quando você está com um problema na sua vida, quando você está passando por dificuldades, quando você está passando um problema psicológico, onde é que você busca ajuda? E ele diz mais, que esse homem bem-aventurado, ele não somente não anda no conselho dos ímpios, como ele também não se detém no caminho dos pecadores. Há uma progressão aqui. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ele é bem-aventurado quando ele não anda no conselho dos ímpios e quando ele não se detém no caminho dos pecadores. Há uma progressão aqui. Você não anda no conselho dos ímpios, você não se detém no caminho dos pecadores, você não para, você não fixa o seu pensamento, o seu relacionamento, a sua vida junto com esses pecadores. Ou seja, você não compactua com esse mundo. Você não participa das coisas desse mundo. Você não se detém na pecaminosidade desse sistema mundano, pecador e promíscuo.
Mas ele também não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores que zombam do nome do Senhor, profanam o nome do Senhor. E há pessoas que se dizem cristãs, estão no meio desses povos, dessas pessoas, participando desses meios, dessas conversas, dessas zombarias, e achando engraçado e aplaudindo tudo isso. E o salmista então vai nos ensinar que no lugar de não fazer essas coisas, porque nós não fazemos essas coisas, somos bem-aventurados, mas ele mostra um motivo no verso 2, o motivo para que isso aconteça. Olha para o verso 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu maior prazer, tudo aquilo que ele mais deseja e anseia de ler, ouvir, ter em sua mente é a lei do Senhor. E para esse povo que ouvia, nessa época em que foi escrito, por volta do ano 400 a.C., a lei apontava não só para o Pentateuco, mas para toda a Escritura, todo o conselho de Deus contido nos Salmos, nos Profetas e nos livros da lei. Exatamente da mesma forma que nós devemos olhar para esse texto hoje. Aquele que medita na lei completa do Senhor, em toda a sua Escritura, que medita nela, que tem prazer nela. Não somente esse prazer em buscar a palavra de Deus, mas ele não somente lê a palavra, mas medita. Aquela palavra fica na sua mente trabalhando dia e noite, consertando os seus maus pensamentos, consertando as suas atitudes, sua vida. Ele medita na palavra de Deus. O próprio salmista, no Salmo 119, a partir do verso 97, o salmista diz: quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Verso 101, de todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparte dos seus juízos. Quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. E talvez o verso mais conhecido entre nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista não vê outro sentido na sua vida, a não ser ter a palavra de Deus como seu norte, como sua bússola, aquilo que ele busca meditar todos os dias, encontrar conselho para a sua vida. Ele anseia por isso. Ele anseia por isso. Meus irmãos, o justo, por estar firmado em Cristo e na sua Escritura, ele não será abalado. E é exatamente o que o salmista vai nos dizer a partir do verso 3. Esse que é bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes, a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Por conta disso, ele jamais será abalado. Aquele que está centrado na pessoa de Cristo, que tem a palavra de Deus como seu instrumento de fé e prática, que seja qual o problema que ele está passando, ele recorre à Escritura, à palavra de Deus, à vontade de Cristo, essa pessoa jamais será abalada. É exatamente isso que o Salmo vai nos dizer a partir do verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A linguagem que o salmista usa aqui talvez seja a ideia do sistema de irrigação da Babilônia. Como lá era difícil manter uma área verde, eles criaram um sistema engenhoso de irrigação. Talvez o salmista esteja usando essa figura aqui. O que eu quero dizer com isso é que, meus irmãos, não importa onde você esteja, não importa se você está no Brasil ou do outro lado do planeta,
Se você estiver centrado na pessoa de Cristo Jesus, você não será abalado, você será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Você frutifica para o reino de Deus, você trabalha, você quer mostrar o quão o Senhor foi generoso com você, e agora você olha para tudo isso e fala: Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero produzir para o teu reino, eu quero gerar fruto para o teu reino. Não importa onde você esteja. Pessoas do outro lado do planeta agora estão pregando o evangelho, estão trabalhando para o reino de Deus. Espalhados por sobre a face da terra, os crentes avançam na pessoa de Cristo Jesus, pregam o evangelho e o nome do Senhor é exaltado. Não importa onde você esteja, jovem, na universidade, crianças, na escola, preguem sobre Jesus, falem sobre Jesus. Esteja tão somente na pessoa de Cristo. E vocês, crianças, não serão abaladas. E vocês, jovens, não serão abalados. E vocês, adultos, não serão abalados. O salmista, então, nos ensina que se nós estivermos realmente centrados na pessoa de Cristo Jesus, nós não seremos abalados, porque nós seremos como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto você fizer, crente, apoiado na pessoa de Cristo Jesus, você será bem-sucedido. E bem-sucedido aqui não entendamos como uma mentalidade mundana e secular. Ser bem-sucedido é ser bem-aventurado, é atender a esses critérios, é atender a tudo isso que o Salmo nos ensina. Isso é ser bem-sucedido. Exatamente isso. Mas há aqui, meus irmãos, um grande contraste que o salmista faz. Como eu falei para vocês no início, se de um lado tem um povo que Deus ama e elegeu antes da fundação do mundo, há outro povo que odeia o Senhor, que foi rejeitado por Deus, e o seu fim é triste e trágico, porque o Senhor derramará a sua ira sobre esses povos. Todos aqueles que não confessar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, esses pagarão com teu próprio sangue, com tua própria vida, a sua eternidade no inferno. Você já parou para pensar nisso? O quanto o Senhor foi gracioso com você, que sem você merecer exatamente nada, o Senhor derramou a sua graça sobre você, te escolheu antes da fundação do mundo, olhou para você e disse: esse é meu. E o contraste que o salmista usa é bastante assustador. Ele diz no verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Ao contrário de uma árvore frondosa, bonita, vistosa, verde, rica, cheia de frutos, o ímpio nada mais passa do que um resto de folhagem, como palha que o vento dispersa para um lado e para o outro. Esse é o contraste que o salmista usa. Se por um lado nós temos vida em Cristo Jesus, por outro lado, aqueles que não confessam a Cristo Jesus e que odeiam a Cristo, eles serão como palha que o vento dispersa. Por conta disso, ele diz no verso 5, os perversos, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Entende, meus irmãos, não há meio termo aqui. Ou é um povo que ama a Deus, e foi escolhido por Ele, que anda na tua palavra, que atende esses requisitos da lei, no poder do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo, por meio da pessoa de Jesus Cristo. E há outro povo que será destruído no juízo. Ele não vai permanecer na congregação dos justos. E então surge a pergunta para nós essa manhã: de qual povo você faz parte? A palavra do Senhor é santíssima, meus irmãos, e não há como mudar sequer uma vírgula de sua palavra. É claro o que está escrito aqui. As exigências são claras. Quando nós olhamos para tudo isso aqui, nós pensamos: Senhor, eu não consigo obedecer isso. Certamente o salmista não estava tendo eu e você como pano de fundo para escrever esse salmo. Mas certamente o salmista pensava em alguém muito maior. Ao Messias que havia sido prometido pelos profetas. Um rei maior do que Davi. Um libertador maior do que Moisés.
um sumo sacerdote muito maior do que Arão, um Senhor muito maior do que César, Criador dos céus e da terra, consumador da nossa fé. Era Ele que o salmista estava em mente aqui. E ele termina no verso de número 6, dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o seu caminho, meu irmão e minha irmã. Ele sabe por onde você tem andado. Ele sabe o que você tem visto, o que você tem feito, falado, pensado. Ele conhece o caminho dos justos, mas Ele também conhece o caminho dos ímpios. E o Salmo nos fala que o caminho dos ímpios perecerá, serão extintos, extirpados da face da terra. Certamente, meus irmãos, quando nós olhamos para esse Salmo, nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável pecador, eu não consigo cumprir o que está escrito aqui. Mas há uma esperança para nós essa manhã, meus irmãos. Cristo veio e cumpriu toda a lei. E agora, com nossos corações regenerados, transformados, com um novo nascimento, o qual Jesus fala em João 3, agora nós olhamos para essa lei e nós nos deleitamos nela. Nós falamos: Senhor, eu quero meditar na Tua lei, aprender a Tua lei, cumprir a Tua lei, fazer tudo o que a Tua lei me manda. E nós temos deleite e prazer na lei do Senhor, como o Salmo 119 nos ensina. Você pode ser contado como um homem ou uma mulher bem-aventurada, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você pode ser contado como uma árvore frondosa que dá o seu fruto na estação apropriada, cuja folhagem não murcha e tudo quanto você faz prospera. Se a resposta for não, arrependa-se hoje, agora, do seu pecado. Peça perdão a Deus por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. Você sabe o que você tem errado, que você não tem seguido na lei de Deus, e às vezes nós fazemos isso deliberadamente. Nós nos acostumamos, degustamos o pecado, e chega num ponto que nós custamos a largá-lo. Mas nessa manhã, meus irmãos, há uma mensagem de esperança para nós, há perdão para os nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus. Se a sua resposta for sim, em que essa resposta está amparada? Se você olha para esse salmo e fala: Senhor, obrigado porque eu sigo o que está escrito aqui. Mas eu te pergunto, com qual respaldo, em que esperança você faz essa afirmação? É na sua performance? É na sua forma de enxergar, na sua forma como você fala, age? A confiança está em você mesmo ou está na pessoa de Cristo Jesus? Esse salmo, meus irmãos, falou aqui para nós o tempo todo de Jesus. Esse homem aqui não é eu, não é você. Esse homem aqui que medita na lei do Senhor dia e noite, que fez a vontade do Senhor, de Deus Pai, cabalmente, que fez a vontade de Deus todo momento da sua trajetória aqui nessa terra. É sobre ele que esse salmo está dizendo, é sobre ele que esse salmo está anunciando. E agora, em Cristo Jesus, nós podemos olhar para esse salmo e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mudou o meu viver, mudou o meu coração, e agora eu posso olhar para isso aqui e cumprir tudo o que está escrito aqui, no poder do Teu Espírito. Meus irmãos, como é que nós faremos isso? De forma prática. Procure estudar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, diariamente. Cria uma rotina de estudo da Palavra de Deus, não somente uma leitura monótona, superficial, mas estude, procure em cada página Cristo nela. Medite nessa palavra dia e noite, ao deitar, ao se levantar, no trabalho, em qualquer lugar, medite na Palavra de Deus. Feito isso, procure servir o reino de Deus com aquilo que Deus te deu, de dom, talento. Procure ser como uma árvore frondosa que produz o seu fruto no devido tempo. Procure servir a igreja de Deus em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, em comunhão, num só corpo, num só espírito, saudáveis pela lavagem da palavra de Deus nos nossos corações, nós de fato
poderemos desenvolver um relacionamento cada vez mais profundo com a pessoa de Cristo Jesus. A pergunta que nos fica nessa manhã é: você é bem-aventurado? Em que a sua resposta está amparada? Em que a sua resposta está amparada? Como é que você olha para esse texto e tem confiança de que você faz isso aqui? Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações e que nós possamos olhar para a palavra de Deus com um olhar humilde e falar: Senhor, eu sei que eu não consigo cumprir isso aqui, mas eu te louvo porque um dia você enviou o seu Filho amado para morrer por mim na cruz, e por meio dele, agora, eu posso fazer tudo isso aqui. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Convido você a fechar seus olhos e orarmos mais uma vez. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, quem somos nós diante da Tua verdade? Diante da Tua palavra, Senhor, nós sentimos como um inseto esmagado. A Tua palavra é excelsa, sublime, poderosa, está acima de qualquer conselho humano, de qualquer filosofia, de qualquer conhecimento secular. A Tua palavra nos confronta nessa noite, nessa manhã, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós sabemos que erramos e não cumprimos muitas das coisas que estão aqui contidas nesse salmo. Mas nós olhamos para o Senhor com um olhar de humildade, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, e te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer por nós naquela cruz, e por meio dele, somente por ele agora, Senhor, nós temos vida no Senhor, e podemos ter deleite na Tua palavra. Que o Senhor possa esquadrinhar cada coração aqui nessa manhã, e fazer com que nós estejamos cada vez mais submissos à Sua vontade, pois a escala mais alta que nós podemos subir na vida é estar aos pés de Cristo Jesus. Nos ensina isso, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus.